Como a gente comentou lá no episódio de número 1, é um problema muito sério e que vem crescendo de uma forma exponencial, né? Eu uso sempre esse termo exponencial, né, porque é uma velocidade muito rápida. Olá pessoal que nos acompanha aqui no canal do YouTube e no podcast Industrialização. Estamos aqui no segundo episódio dessa série sobre barulhos, sobre ruídos, com nosso amigo Fábio Henrique Ribeiro, professor, mestre e um monte de outras coisas que a gente já falou no primeiro episódio. Quem perdeu, volta lá e ouve que vai entender que o Fábio aí é um cara especialista em muitas coisas relacionadas à saúde do trabalhador, ambiente e um super especialista aí nessa parte de ruídos, de barulho, controle, laudo técnico e tudo que está relacionado aí, projetos de acústica. E hoje o Fábio vai trazer para nós aqui em 20 minutinhos, né, Fábio? Isso, essa é 20 a minutos, programação vinte e que, cinco que os nós problemas aí acordamos aí. que os ruídos, né, os ruídos indesejáveis, né, e às vezes desejáveis para alguns, indesejáveis para outros, né, Fábio? Como os Isso. shows de rock, os barulhos do dia a dia aí, qual que é o impacto que traz na sociedade e na nossa saúde um pouco, né, Fábio? Exatamente, Abílio. É uma grande satisfação aí estar novamente aí disseminando esse conhecimento técnico e científico para a população de uma forma geral, né? As pessoas que participam aí do canal, do Legal. podcast. Como a gente comentou lá no episódio de número 1, é um problema muito sério e que vem crescendo de uma forma exponencial, né? Eu uso sempre esse termo exponencial, né, porque é uma velocidade muito rápida que os problemas de ruído vão surgindo e vão acontecendo. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer essa temática, essa discussão, né? Nós comentamos no episódio anterior, né, sobre os problemas do ruído de uma forma geral, né? Fizemos uma abordagem mais ampla, uma abordagem sistêmica, e agora o nosso objetivo aí dentro do canal é ir afunilando, né? Tanto Legal. que hoje nós estaremos trabalhando aí os problemas e os impactos do ruído na sociedade. Legal. Né? Então, comentamos alguns exemplos no episódio anterior, né? Não chegamos à definição técnica do ruído, né? O que é o ruído ou o som. Então, eu achei interessante para esse segundo episódio a gente trazer uma conceituação, né, da parte da literatura, né? O que é o som, né? Legal. Então, existem diversos livros, materiais, artigos, né, que tratam aí da definição do som. Mas eu procurei alguns conceitos e eu achei esse conceito um conceito bastante pertinente. Claro que é uma questão técnica, né? A gente precisa também, de certa forma, fazer uma abordagem técnica, né, para poder debater essa questão do ruído. Então, isso Legal. é uma definição que eu achei interessante, Abílio. Realmente, quando a gente fala de ruído, né, som, envolve várias questões físicas, matemáticas. A gente não vai entrar no mérito aqui, né, das escalas, né, toda aquela questão da engenharia que o ruído, de uma certa forma, está envolvido, né? Mas é importante trazer essa definição que estabelece aí que é um fenômeno físico, então ele é de origem física, né? Originado por movimentos de vibrações mecânicas. Então, o que Legal. acontece? Ocorre um movimento vibratório com diferentes frequências que se propagam no ar. Isso é invisível. Você não enxerga, Billy, eu também não enxergo, mas existem hoje, de certa forma, equipamentos, né? Tem um equipamento bem avançado no mercado hoje chamado SoundCam,
que literalmente você consegue enxergar o som. Legal. É bem bacana isso aí. Ele gera uma imagem dessas ondas sonoras. Exatamente. Muito Ele legal. gera uma imagem, é como se fosse uma imagem holográfica, né? Com várias cores, assim, do som, de uma forma geral. Mas é um investimento muito alto, né? Utilizado em projetos específicos. Mas é uma tecnologia que está aí, né? Legal. Mas no primeiro momento a gente não enxerga, é invisível. Produzindo uma onda de pressão no meio. Então existe uma pressão. É a mesma coisa quando você vai ouvir um som, né, e fica próximo ali à caixa de som, você verifica que o alto-falante ele exerce uma pressão no meio, né? Ele vai e volta, vai e volta. Então esse movimento do alto-falante ele faz com que exerça uma pressão no meio. Exato. E dessa forma as ondas sonoras elas vão se propagando, né? É o deslocamento do ar, né? É o deslocamento do ar, tecnicamente é isso. Quando as vibrações estimulam o aparelho auditivo, denominamos vibração sonora. Até a gente comentou no episódio anterior, né? A questão do som, de uma forma geral, é algo que, digamos assim, é agradável aos ouvidos, né? E o ruído é o que é desagradável, mas tem uma ciência aí que é chamada psicoacústica, que ela trata aí das questões subjetivas do ruído. Tá, legal. E a percepção do som se dá através da sensação auditiva detectada por nosso sistema auditivo. E o som, fisicamente, é a propagação de uma onda que produz uma variação muito pequena e rápida na pressão atmosférica. É aquele processo do alto-falante que eu falei, né? A compressão e descompressão de um valor fixo adotado como padrão. Então, quando a gente fala decibel, tá? Não é que é uma escala ou uma unidade de medida do ruído, né? Normalmente a gente pensa isso, né? Decibel, decibels, né? Quantos decibels eu tenho lá daquele motor? Quantos decibels eu tenho, né, lá de uma fábrica? Então, decibels ou decibel, ele não é uma unidade de medida de ruído. Ele é muito utilizado também na parte da eletrônica, entendeu? Então, o decibel, ele é uma unidade de medida em relação a um valor fixo adotado como padrão, que pode ser o ruído. É uma convenção. Exatamente, isso aí. Então, não que o decibel é uma unidade de medida de ruído, não necessariamente. Pode ser o ruído. Tá? Então, a gente, às vezes, tem uma visão um pouco diferente desses conceitos. Né? E, para finalizar aqui esse conceito, só para a gente avançar aí no nosso conteúdo, uma onda de som é uma onda longitudinal, ou seja, a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Legal. Então, aqui, contextualizando uma definição de som, né, Abílio? Só para os participantes aí, técnica. Os ouvintes. Isso aí já entra um pouquinho na parte técnica, né? Mas não vamos nos aprofundarmos, né, na questão técnica mesmo. É mais para levar o esclarecimento aí para as pessoas, enfim. Né? Legal. E aí, às vezes, pode surgir aquela pergunta, né? Mas o que é alto, o que é baixo, né? Quanto que... eu tenho muito ruído, eu tenho pouco ruído, né? Surge essa dúvida, né? Então, a nossa definição de alto começa na adolescência, né? Quando a mãe reclama, né? Baixa esse som, menino, tá muito alto. Exatamente. Baixa esse rádio, tá muito alto. É isso aí. Eu particularmente, eu gosto de um rock também, né? Então, a gente acaba, às vezes, ultrapassando ali os decibéis. Mas faz parte. E aí a questão é o seguinte, mas o quanto que é alto e o quanto que é baixo, né? Isso... Se a gente for para o âmbito industrial, né, nós temos normas específicas que tratam sobre isso. Então, para aquele empregado que está dentro da indústria, que é o ruído ocupacional, né? Então, você tem lá um limite definido por uma legislação, que é 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, em linhas gerais. Tá? Agora, se a gente vai para o âmbito urbano, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é complicado isso, né? Porque tem uma norma da BNT, que depois a gente vai discutir sobre essa questão das normativas, que é a NBR 10151, mas às vezes, mesmo estando dentro desse limite, Abílio, que a norma preconiza, eu ainda me sinto incomodado pelo ruído, você entendeu? Porque ele é indesejado, né?
É bem complicado isso, né? Porque, ó, pensa o seguinte, de repente você tem aí um condensador aí do ar-condicionado que gera um determinado ruído e te incomoda, tá? Aí faz toda uma medição, uma análise com base na metodologia da norma e constata que esses valores eles estão dentro do permitido. Entendeu? Então é uma questão complicada. Você tem uma normativa que ela estabelece lá um valor de referência, né? Um valor, um limite, mas para você, estando dentro do limite, ainda assim você se sente incomodado. Entendi. Então é uma questão complicada na prática. Mas essa régua aí, ela traz uma ideia, né? Então aqui começa no zero, que é o liminar da audição. Tá. Falando em frequência, a gente ouve de 20 até 20 mil hertz, ou 20 mil, ou 20 kHz, né? Então essa é a nossa faixa que nós chamamos de nível de audibilidade, frequência. de audição, de frequência, né? Então quando você vai regular o som do carro, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de grave, eu vou colocar um pouquinho mais de agudo, então Isso. grave ou agudo, ele está diretamente ligado à frequência do som, né? Legal. Então, você vê aqui, ó, uma área rural, né? Uma área rural, ó, pode estar em torno aí de decibéis. 30 decibéis, né? Que é aquela área que a gente fala assim, aqui é gostoso, né? O silêncio. Exatamente. Som de passarinho. Isso. E aí tem outro lance também, muito bem lembrado, quando você falou aí o som do passarinho, né? O som da natureza, de uma forma geral, né, ele traz aquela sensação de relaxamento, né? Isso. Sossego. Você não vai estar você não vai estar do lado de uma cachoeira ou no mar lá, pô, mas essa onda aqui está gerando 75 decibéis, está me incomodando. É verdade, uma cachoeira. Você já parou para pensar nisso? E a gente gosta, barulho da chuva, né? Então, então, assim, a natureza, de uma forma geral, ela traz essa questão do som ser agradável, né? Você não vai ficar lá. Questão antropológica aí, né? Tem vários fatores envolvidos. Então, aqui, ó, já 60 decibéis é uma conversação normal, né? Então, normalmente, a fala das pessoas de uma maneira geral, está entre 500 e 1000 Hz. Né? Então, claro, você tem a questão de pessoas que têm um tom mais grave ou mais agudo e vice-versa, né? Também a questão do sexo masculino, feminino, mas de uma forma geral, em torno de 60 decibéis, uma conversação, e em torno aí de 500 a 1000 Hz a faixa de frequência. Legal. Aqui, ó, 70 decibéis já é uma via de tráfego intenso. Eu acho que daqui de casa já está no... Já está chegando aonde? Está nos 90, 100, viu? Dependendo da condição. Tem que trazer aqueles teus equipamentos para medir aqui. Isso aí é aquela questão que a gente comentou do episódio anterior, né? Lá o caso do estádio, né? Você viu o BO que tá dando lá? Então. Aí aqui tem, né, as motos com escapamento isso sem alterado, ônibus, caminhão. A gente até fez um podcast, um episódio sobre as motos elétricas, né? Eu até comentei, pô, meu sonho, né, o pessoal de entrega, o pessoal que passa, né, indo trabalhar e voltando do trabalho aqui na rua, todo mundo com moto elétrica que não faz barulho. Não faz barulho, não gera poluição. Tem todo um contexto de sustentabilidade, né? Exatamente. Aí o trem de carga, 30 metros, já chega a 80. Caminhão e aceleração, 90 decibéis. Helicóptero, sobrevoo de um helicóptero 100. Show de rock, 110. Olha sirene, isso. 120. E a decolagem de um jato a 60 metros, 130 decibéis. Caramba. Então, isso aí pode até ultrapassar e chegar ao limiar da dor que a gente fala, né? E aí onde pode ter rompimento de tímpano, aí é bem complicado. É isso que eu ia perguntar. Eu já trabalhei em algumas fábricas que a gente tinha que usar 2 protetores auriculares. Usava o interno e mais o de inserção e o de concha, que é o silicone auricular. Porque cada um tinha um fator de redução para a gente conseguir entrar na fábrica. Há algumas controvérsias nessa questão da dupla atenuação, né?
Tem alguns estudos que falam sobre isso. No Brasil não existe uma regulamentação sobre isso, mas em outros países é comum. Você soma, tem toda uma regrinha lá. Ele acaba atenuando, sim, um pouquinho mais, tá? Mas o desconforto é muito grande também, né? Tá. Entendeu? Dependendo do caso, é mais fácil você fazer o estudo de controle na fonte, né? Fazer o projeto acústico para máquina, exatamente. Isolar, Isso. Ao invés de, chega lá pro empregado, usa esses dois negócios aí, bota na orelha aí. Não dá, né? Entendi. Legal. Entendeu? Então, isso aqui é uma régua, né, do nível de pressão sonora expressa em decibel. E aí entra os problemas, né? Aquelas questões que nós já comentamos. E a Organização Mundial da Saúde, né, estabelece que um ruído de 50 decibéis já pode prejudicar a comunicação. Então você pensa num escritório, num ambiente corporativo, uma sala de vendas, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou aqueles coworking, né? Não, sala de vendas, se fechou um contrato, chega no 130 fácil. Então... Então, hoje isso é muito pensado, né? O famoso mercado de peixe, né? Exatamente. Fim de feira, né? Todo mundo gritando. Cara. Então, isso gera um desconforto, né? A partir de 55 decibéis já pode causar estresse, a gente vai comentar outros problemas. A partir de 75 decibéis, o ruído ele já pode apresentar risco de perda auditiva, né? Se o indivíduo for exposto. Né? Exatamente. Até 8 horas diárias, então são alguns pontos, né? E ainda a Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 140 bilhões de pessoas estão expostas a níveis perigosos de ruído ocupacional no mundo. Então estima que 16% dessa população está exposta continuamente a 90 decibéis por 8 horas e apresentará lesão auditiva após 10 anos de trabalho sucessivo. Então isso é complicado, né? Legal. Então um problema estudado já pela Organização Mundial da Saúde, relacionado aos níveis de ruído, estabelece que cerca de 140 milhões de pessoas estão expostas a níveis perigosos de ruído ocupacional no mundo. Então, estimando-se que 16% dessa população está exposta continuamente a 90 decibéis por 8 horas diárias e vai apresentar lesão auditiva após 10 anos de trabalho sucessivo. Caramba. E assim, 140 milhões nós estamos falando níveis perigosos, sem proteção, sem tratamento adequado, porque isso vai gerar daqui, sei lá, 5, 10 anos perda auditiva dessas pessoas. E o problema na área industrial, que é o foco aí do canal, né, do podcast, que agora esse cenário ele vem sendo modificado, Abílio, mas normalmente adota o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ninguém pensa num projeto de controle na fonte, de uma barreira, de um isolamento, né, de um enclausuramento. Não, vamos direto para o equipamento de proteção individual, que essa é a solução mais barata, mais viável. Tá. Você já respondeu o que eu ia perguntar. Vai para isso por ser uma solução simples, fácil, barata, não precisa... Simples, você vai lá, compra, entrega e acabou. Então esse cenário ele vem sendo modificado aos poucos. Legal. Tá? Vem sendo modificado. E aí um outro dado importante que a Organização Mundial da Saúde também traz sobre os efeitos do ruído, que em torno de 50 decibéis já gera uma interferência na comunicação, uma dificuldade entre duas pessoas conversarem e dificuldade de falar ao telefone, ouvir rádio e televisão. Então depois nós vamos comentar sobre uma norma. Então, por exemplo, Abílio, se você vai fazer um projeto de um escritório, você tem um nível de ruído normatizado que precisa estar presente naquele ambiente para não gerar esses problemas, entendeu? Então você tem um salão de festas, enfim, um quarto. Então você tem uma norma que normatiza essas questões. Define os limites de níveis. Geração de ruído para cada local. E a partir daí você pode exercer o controle por meio dos projetos, enfim, né?
acima de 75 decibéis, né, já pode ter o risco de perda auditiva, apesar da norma regulamentadora de número 15, né, que trata do ruído ocupacional, industrial, né, ela fala em 85, que é o que, na minha opinião, é um nível muito alto, né? São as famosas NRs, né? As famosas NRs, isso, exatamente, as famosas normas regulamentadoras. Legal. A NR15, anexo 1, ela trata sobre essa questão do ruído contínuo intermitente na indústria, entendi, né? E olha que dado interessante isso aqui, ó. 30 decibéis, né? Ou seja, acima de 30, a pessoa já pode ter perturbação do sono, ou seja, ela não relaxa totalmente durante o sono e não consegue atingir os estágios mais profundos do sono. Sono, REM ou REM, que é onde a gente realmente descansa, né? Exatamente isso aí. Você já teve a sensação de dormir 8, 9, 10 horas e acordar, parece que você está mais cansado do que foi dormir? Então. Tá cansado ou tem aquela impressão de que ouviu as coisas a noite inteira, que os barulhos vão te despertando, né? Exatamente. Então, olha só, 30 decibéis, cara, é pouco pra caramba isso aí. É praticamente a zona rural lá, né? É praticamente. E olha lá, não pode ter grilo. Se tiver grilo é complicado. Grilo, cigarro. É verdade. Não, eu falo isso porque esse bichinho aí é o terror das nossas medições, sabe? É mesmo? Ele atrapalha as medições. Ele atrapalha as medições. O grilo atrapalha. Caramba, na hora que você vai fazer um laudo, se tiver um grilo, tiver uma cigarra, você tem que esperar esperar ele acabar de cantar. Isso, mais ou menos isso. Porque matar não pode, né? Senão dá cadeia. Não tem como. Mas é uma situação complicada. E olha só, esse sono aí, esse estágio do sono REM é a parte que você realmente descansa. E um detalhe importante, a audição é o único mecanismo que não desliga, né? Tem isso. Entendeu? Por isso que por isso que o despertador funciona, né? Funciona. Apesar de que eu conheço gente que desliga. Desliga, né? Mesmo com o despertador. Porque toca o despertador, o camarada não acorda, chega atrasado no serviço, né? Acontece. Então, esses são problemas. Olha a quantidade de distúrbios, né, que isso gera no organismo, né? Acima de 55 decibéis, um estresse leve com excitação do sistema nervoso e produção de desconforto acústico. Aqui eu vou fazer um chamado por uma curiosidade, né? E acima de 60, perda de concentração e do rendimento em tarefas que exigem capacidade de concentração e cálculo. Quer dizer, trabalho... Então, isso é uma coisa que vai de encontro até, Fábio, não sei se você já viu ou teve solicitações ou casos dessa natureza. Hoje existe uma tendência nas empresas, nas indústrias, do open office. Então, acaba com as salas separadas, aí põe 100, 200, 300 pessoas, 500 pessoas, às vezes em salões gigantes. Derruba as paredes, porque derruba as barreiras. Perfeito. As empresas se integram melhor. Tem uma série de vantagens ali apresentadas. Mas aí é uma tendência, pessoas, né? E realmente, você pode falar com todo mundo, fácil e tal, beleza? Mas eu ouço muita reclamação, porque assim, eu venho de empresas, conheço muitas empresas e venho de empresas de tecnologia, onde tem programadores, desenvolvedores, analistas, engenheiros que estão trabalhando ali com esse tipo de trabalho, que é um trabalho que exige que o cara faça uma imersão ali naquele raciocínio, sem interrupções, sem ninguém falando, por um tempo longo, né? Bom, a gente viveu isso nos cursos que a gente fez, lá inclusive no mestrado. A gente precisava ir para um hotel, às vezes, vamos lá para o hotel ficar uma semana estudando 8, 10, 12 horas por dia, porque aqui é quietinho, ninguém vai me chamar, e era assim que a gente conseguia fazer algumas coisas. Que se estivesse, às vezes, em casa, se estivesse numa empresa, na biblioteca, às vezes não incomodava. E isso, como que é tratado isso? As empresas têm despertado para isso, cara? Sim, essa questão dos escritórios abertos, né, pode trazer inúmeras vantagens, como você apontou, da integração, mas existem também questões específicas que a acústica pode tratar, né? Você trabalhar com materiais de absorção, né? Você trabalhar com sistemas até mesmo de barreira,
né, entre mesas. Tá, os Então, biombos acústicos. Isso, então você tem N soluções já do mercado, Que legal. né, para fazer esse tipo de controle, né, de melhorar essa questão da qualidade sonora, né, o que a gente chama de inteligibilidade, né, e a compreensão da fala, das palavras, enfim. Então tem vários mecanismos que podem ser adotados para fazer esse tratamento acústico específico, né? Legal. Existe. Então se, por exemplo, uma empresa tem esse tipo de problema, você chamar a Fest Consultoria lá, você vai fazer um projeto para... Ele não vai ter que eliminar o OpenOffice, mas ele vai ter o OpenOffice, o escritório aberto, adequado, com níveis menores de ruído. Adequado. Tem vários... Eliminar reverberação e tal. Exatamente. Tem várias estratégias que podem ser adotadas. Putz, É claro, cada caso é um caso, né? Você tem que ver dimensão, volume, enfim, vários fatores que estão diretamente envolvidos nas questões de engenharia, né? Mas aqui, só para a gente avançar, me chama a atenção disso aqui, ó. Excitação do sistema nervoso. Bílio, você já teve conhecimento de alguma pessoa que tem o costume e o hábito de dormir com a televisão ligada? Já conheci pessoas. Ou com o ventilador ligado e não consegue dormir se o ventilador estiver desligado ou se a televisão estiver desligada? Já conheci pessoas assim. O que acontece? Esse nível de pressão sonora, ou esse nível de ruído, ele pode gerar uma excitação do sistema nervoso. Excitando o sistema nervoso, de certa forma, a pessoa ela acaba, não digo se acostumando, mas ela acaba virando dependente daquilo. Por que as pessoas usam drogas? Em algum momento daquele consumo, a droga ela vai ativar o sistema nervoso que vai produzir uma falsa sensação de euforia, né? Uma falsa sensação que a pessoa está bem. Ou de relaxamento. De relaxamento, né? Não vamos entrar no mérito, mas os efeitos... Até as drogas lícitas, né? Os remédios, o cigarro, o álcool. Mesma coisa. Né? Em algum momento a pessoa ela tem uma sensação, né, de calma, né? Uma sensação de tranquilidade. Então é mais ou menos isso que acontece. Você fica dependente acusticamente do ventilador e da televisão. Você acredita nisso, cara? Caramba. Praticamente fica viciado no negócio. Naquele ruído para produzir esse relaxamento. Relaxamento, essa excitação do sistema nervoso. Então negócio impressionante. É doido, é impressionante. Então, olha a quantidade de problemas que nós temos que envolvem o ruído. Aí existem os programas, né? Tem esse programa bastante interessante aí, né? Do IBAMA, o chamado Programa Silêncio, que ele é um programa nacional de educação e controle da poluição sonora. Então, eu até deixei o link aí para os participantes, né? Quiserem acessar posteriormente. Relacionado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Aqui tem algumas questões interessantes também sobre a parte da subjetividade, da intensidade e frequência do ruído. Então, quando as diferenças em dB é uma escala logarítmica, tá? Não é uma escala linear. Não vamos entrar no mérito da questão, mas quando a diferença em decibel, né, de 1 é quase imperceptível a percepção do som. Né? Se tem uma diferença de 3 dB, já fica muito pouco perceptível. E assim vai aumentando. Ó, 6 decibéis, claramente perceptível. 10 decibéis, cerca do dobro. 20 decibéis, cerca de 4 vezes mais. Nossa. Então, isso é a questão da subjetividade, né? De percepção das pessoas. Percepção das pessoas relacionada ao som. E aqui tem uma outra questão interessante, que a gente fala na percepção em percentual. Então, se eu conseguir reduzir 3%, 19% foi reduzido. 6%, 34%, ou seja, 1/3 do ruído foi embora, sumiu. Tá? 9 decibéis, 47%, ou seja, metade do ruído sumiu. Legal. 12 decibéis, 57% e 15 decibéis, 65%. Nossa, muito bom. Então, isso aqui a gente tem estudos também que trabalham sobre essa questão, né?
gente vai comentar num outro episódio aí sobre as normas, né, que precisam ser respeitadas. Hoje mesmo eu estava conversando com um pessoal aí que eles... Olha só, Abílio, aquilo que a gente comentou lá no episódio anterior, da concepção do projeto. Né? O que é a concepção do projeto? É pensar a hora que está lá na planta. Isso. Construíram big de um salão de festa. Olha o que eu estou te falando. Construíram um big de um salão de festa numa área residencial e os caras querem tocar o terror agora no salão, com banda, com um monte de coisa. Aí faz palestra também. Diz que ninguém ouve nada dentro do salão. Nada. A acústica é péssima. Tá tudo bonitinho, pintadinho. Eu recebi as fotos, eu olhei aquilo lá e falei, nossa, meu, aí o que fizeram? Novinho, amigo. Rapaz. E agora? Verdade. É isso aí, né? Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, né? Porque faltou chamar o cara de acústica na hora de pensar no projeto. De pensar no projeto. A importância, né, de chamar a pessoa, o especialista em acústica, que conhece as normas de acústica antes de falar no projeto. E nós vamos falar sobre projetos de acústica, sobre todos esses problemas em cada um desses segmentos nos próximos episódios, né? Exatamente. E o tempo voou, né, Fábio? Voou. Rapaz do céu. Foi rápido demais. Muito legal. Então aqui a gente tem também, só para finalizar aí um estudo que fala dos impactos, né? Desde 35 até 80 decibéis. Então, 35 começa a afetar a inteligibilidade em salas de aula. Olha como é importante, né? Eu já não consigo compreender. Tem vários estudos que tratam sobre isso, que o aluno reprova, diminui o processo de aprendizagem. Já em hospitais, isso aqui é um problema muito sério, né? Tem vários estudos científicos, Abílio, que tratam da relação dos níveis de ruído com a recuperação dos pacientes. Olha como isso é importante. E assim vai indo, né? Aos 50 decibéis diminui a concentração e prejudica a produtividade. Aos 55 já inicia o estresse auditivo. 60 decibéis já pode trazer danos físicos e psíquicos. 65 pode aumentar os riscos de derrame cerebral. Olha a quantidade de problemas, distúrbios cardiovasculares. Por isso que a pessoa pira, né? Induz a liberação de endorfina, tornando o organismo dependente. É aquele negócio que eu falei do ventilador, né? 70 decibéis, alterações no sistema auditivo e por aí vai. Então, olha a quantidade de problemas. Aí já diria o Robert Koch, né? O médico lá, pesquisador, né? do bacilo lá de Koch, que um dia a humanidade terá que lutar contra a poluição sonora, assim como lutamos contra a cólera e a peste. Rapaz, isso é forte demais, hein? É forte demais. Muito forte. É forte demais e, infelizmente, nós já estamos quase caminhando, se não dizer que nós já estamos... em grandes centros já estamos nessa fase, né? Já estamos nessa fase, né? Já estamos. Então aí foi o nosso episódio de hoje. Legal. Sobre os impactos do ruído na saúde aí das pessoas, no organismo. Você vê que aí quando acontece aquelas questões de morte, que o cara vai lá e dá um tiro, dá uma facada no outro, aí você fala, caramba, realmente... Na saúde, né? É o impacto na saúde, né? É o impacto na saúde. É isso aí. Legal. Pessoal que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Fábio, muito obrigado por ter trazido esse assunto tão relevante. E a gente te espera no próximo episódio com os projetos, com as outras informações aí que a gente já prometeu pra galera. É isso aí, eu agradeço também a participação de todos, né? Valeu. O Abílio aí também, de ter me chamado aí, feito esse convite lá desde o primeiro episódio, né? A gente já tem uma caminhada de amizade aí bastante grande, desde a época do mestrado, mas esse projeto é um projeto bem legal e o importante é a gente levar informação para a população, né? Para a sociedade. E se o pessoal quiser saber mais de algum assunto, comenta, curte, compartilha aí, né? Pergunta pra gente que a gente responde nos próximos episódios, né, Fábio? Exatamente. Muito obrigado aí. Até o próximo episódio. Valeu aí.